Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo e criadora do Psicoplano Infantil, um curso e uma comunidade onde vários terapeutas infantis crescem juntos. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre insegurança. Aquela insegurança que a gente tem para começar, sabe? Que você fica tipo, será que eu sei fazer isso? Será que eu sei? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Vamos então falar um pouquinho sobre como melhorar essa insegurança nos primeiros passos. Vamos do começo, gente. O fato é, para atuar na área infantil, você vai ter a tua formação inicial. Então, por exemplo, eu, psicóloga. Você, psicóloga, você fonoaudióloga, você terapeuta ocupacional, você fisioterapeuta, você pedagoga, você psicopedagoga, entre outras que eu não citei, mas considere-se incluída nesse exemplo, tá? Então, você vai ter a tua formação inicial da área que você escolheu atuar. Beleza. Aí você fala, ai, nossa, quero atuar com crianças. Durante a sua faculdade, eu recomendo, claro, se você já passou dessa fase da faculdade, ainda há tempo de fazer cursos livres. Então, cursos que vão te ajudar a te dar conhecimento na área que você quer atuar. E além disso, gente, tem uma coisa que às vezes quando você está começando, você ainda não sabe. Mas existem abordagens dentro da sua atuação. E na psicologia tem um vídeo que eu falo bastante sobre as abordagens terapêuticas aqui no canal, para vocês saberem um pouquinho, né? Mas dentro da psicologia existem várias formas de atuar com as crianças. Então você vai ter uma forma que é mais que foca mais no comportamento da criança, outra que olha pro desenvolvimento, outra que olha pro comportamento, pro desenvolvimento, a outra que vai olhar a parte sistêmica da família, então vai querer analisar toda a família ao invés de somente a criança. Vai ter a psicanálise que vai analisar inconsciente, traumas. Eu não sei muito porque eu não sou da psicanálise, tá? Então me perdoem, psicólogos da psicanálise, se eu falar alguma coisa errada, mas imagino que seja por essa linha, né, de pesquisa do inconsciente e tal. Vai ter a Gestalt, vai ter a TCC, que é cognitivo comportamental. Então acaba que você, pessoa, se identifica com uma teoria e vai estudar ela, porque ela vai te dar a base teórica para você atuar no consultório. Então, o grande X da teoria é nos dar um pouco mais de segurança para atuar no consultório. Só que, ao mesmo tempo, a teoria tem um grande defeito, que ela é uma teoria, ou seja, ela não te dá a parte prática. O que te dá a parte prática é a tua vivência no consultório. E claro, gente, olha, supervisão, trocas com outros profissionais, tá bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O primeiro passo aqui que eu quero trazer para vocês é realmente você escolher onde você quer começar, qual dessas abordagens faz sentido para você, porque isso vai te motivar a estudar, vai te motivar a ler sobre isso, você quer atuar naquela área. E saibam que não tem problema mudar de abordagem no meio do caminho. Digamos que lá na faculdade você gostava muito da psicanálise e aí você começou a atender crianças e você começou a gostar mais da TCC e agora você quer mudar e você está na dúvida se pode. É claro que pode. Você tem a liberdade de escolher a abordagem teórica que você quer. E vou dar o meu exemplo. Na faculdade eu gostava muito da psicanálise, então eu sabia que eu queria atuar com crianças, mas eu não gostava da comportamental na época, eu achava ela muito radical e ratinhos e tal, não ia muito com a comportamental. Mas também tinha o fato de que a minha professora de psicanálise era muito incrível e a minha professora de comportamental, algumas das que eu passei na faculdade, não eram tão legais, entendeu? E aí acabou que a psicanálise brilhou mais meu olho. Só que quando eu me formei, que eu fui para a prática da infância, para mim, não cabia a psicanálise. Quando eu entrei na área do autismo, então, a psicanálise não fez nenhum sentido para mim, tá? Eu não estou falando mal, eu estou falando bem da minha experiência pessoal de processo. E aí eu comecei a ler sobre a comportamental, sobre a TCC, sobre a análise aplicada do comportamento, sobre a linha desenvolvimentista, e aí eu fui me encontrando nessa nova teoria, tá? Então eu fiz essa mudança desde a faculdade até minha atuação profissional mesmo, né? E pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Isso pode até te dar mais segurança, porque às vezes você tá numa teoria que você não concorda tanto com aquela ideia,
mas você meio que já escolheu e você fala, vou ficar por aqui mesmo. Só que quando você tá alinhada com uma teoria, uma linha teórica que você concorda muito e gosta muito, saiba que isso vai te fazer muito bem. Agora, tia Paulinha, é comum ter tanta insegurança para começar? É comum, gente. Na faculdade, a gente vê muita teoria, a gente vê muita aula, explanação e decoreba, e decora a parte de quando, o que descobriram, o que é o autismo, o que é psicopatologia, o que é Freud, o que Jung falou, e a comportamental, e o behaviorismo, e, sabe? E tipo, definições de coisas. E quando chega na vida real, tipo, quando você está lá no seu consultório com o ser humaninho na sua frente, você pensa, tá bom. E aí, o que eu vou fazer com todos esses conceitos que eu tenho na minha cabeça? É difícil, sabe? Ninguém tá dizendo que não é. É um desafio bem grande você pegar toda aquela teoria e colocar em prática. A faculdade realmente não prepara a gente para a vida real. E isso é assim, uma grande razão do porquê que eu criei o Psicoplano Infantil. Porque eu quis pegar tudo que eu sei, colocar um conhecimento bem prático, sabe? Tipo, de mostrar o que eu faço mesmo, como é que eu atendo, como é que eu uso meus materiais, como é que eu faço o raciocínio clínico, para que vocês consigam cortar esse caminho. Porque demora para no consultório você aprender, olhar a criança, criar o raciocínio, atuar, ir pra prática, dá medo. Aí tem medo de pegar um outro caso porque não sabe se você vai dar conta. Aí você fica, tipo, inseguro. Então, realmente é um processo. E muitas vezes no Instagram, quando eu conto, tipo, fiquei com medo, fiquei insegura, as pessoas, tipo, nossa, tia Paulinha também se sente assim. Sim, gente, eu posso estar aqui todo dia falando, gravando vídeo, stories, contando e dividindo com vocês, mas saibam que eu também tive medo. Que eu também tenho, e ainda tenho dias que eu olho um caso e falo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tentei tudo, eu já tentei isso, aquilo. Aí eu converso com alguém, eu vou numa supervisão, eu vou ler, eu procuro artigos na internet sobre aquilo e acabo encontrando caminhos. Mas o medo tá lá, né? Teve uma pergunta até que uma seguidora fez, tipo, tia Paulinha, essa insegurança passa? E eu falei que não, ela não vai passar, mas ela vai se transformando. Então, talvez no começo você tinha insegurança de atender, fazer a anamnese com os pais, dava muito medo. Aí agora já tá craque, já faz assim, nossa, tranquilão. Aí você tinha medo de fechar o diagnóstico, agora você fala, nossa, sei decor. Aí depois você tinha medo de quando a criança fazia um comportamento super difícil na sessão ou chorava na sessão e a mãe te olhava enquanto ela chorava. Você falava, ai meu Deus, a mãe vai achar que eu sou a pior psicóloga do mundo. E agora você já sabe lidar bem. Então a nossa insegurança ela vai se transformando ao longo do tempo. Então a gente vai crescendo, evoluindo na profissão. A insegurança também vai evoluindo na sua função de deixar a gente com medo. Mas a gente é muito mais forte que a nossa insegurança e a gente sempre vai vencer, né? Porque a gente tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Essa é uma frase que eu sempre falo para seguidoras, porque você não pode deixar o medo te paralisar. Ele vai estar lá. Provavelmente você vai sentir medo em vários momentos da sua profissão e quando você tem que pedir demissão de algum lugar, quando você vai pegar um caso novo, quando você aceita um outro caso que você nunca tinha atendido, teu primeiro paciente autista ou, né, várias situações que vão te dar o medo, mas o medo ele tem que ser um obstáculo a ser ultrapassado. Se o medo tá te travando, te paralisando, é importante que você encontre coragem, né? Sei lá, vai pra terapia ou encontre estratégias suficientes para você conseguir passar por isso, porque o medo vai estar lá. A gente que tem que ser mais forte que ele mesmo. E realmente, assim, eu lembro que nos primeiros passos também tive muito medo, também não sabia o que fazer com todas as crianças que apareciam. Eu lembro a primeira vez que eu fui atender uma mãe nova na sala lá que eu alugava, e aí eu tinha cara de novinha, né? Eu tinha meus 23 anos, talvez. Acho que 23, 24 por aí. E aí uma cara de novinha, eu falei, nossa, a mãe não vai acreditar que eu tenho conhecimento, né? Vou botar livros aqui pra ela. Claro, eram meus livros, eu tinha lido, mas parecia que eu tinha que parecer profissional, né? E eu nunca me vesti como uma super profissional, arrumada. Nunca foi meu olhar. Hoje eu entendo que tem influência, assim, de como você se veste, da sua forma de se comunicar e tudo isso. E a parte mais triste pra eu contar pra vocês é que essa mãe que foi nesse atendimento, que eu super queria parecer super profissional e tal, ela não ficou comigo. Ela fez a conversa inicial, que na época eu ainda não cobrava, né? A conversa inicial, porque eu tava começando.
e eu acho que ela não sentiu que eu era profissional. E talvez a minha insegurança foi passada para essa mãe de alguma forma, né? Porque eu realmente estava com muito medo. E eu lembro que essa mãe ela foi, conversou comigo e não voltou. E daí eu falei, nossa, pior psicóloga. Nossa, eu não sei fazer isso mesmo, nossa, não é pra mim. Deu bastante medo, mas eu continuei em frente, né? E se você quer saber mais de como foi meus primeiros desafios, eu tenho nesse vídeo aqui os primeiros perrengues, todo o meu processo do começo, que medos que eu passei, como que eu aluguei sala, e toda essa história tá muito bem contadinha nesse vídeo aqui. Mas agora eu quero, assim, que você entenda que por mais difícil que sejam esses primeiros passos, gente, a recompensa vem. E a recompensa até... hoje eu postei um vídeo falando sobre isso nos stories, sobre quão lindo é você poder ser a pessoa que acompanha a evolução de uma criança. Então, hoje uma pacientinha minha escreveu assim numa folha, a gente estava fazendo as qualidades que ela via nela mesma. Então, a gente fez a dela e depois ela me desenhou num papel craft, sabe aquele papel marrom que é de bobina assim? Papel bobina, papel craft, não sei que nome que vocês chamam. Aí a gente desenhou o corpinho dela e colocou várias características sobre ela mesma. E depois ela quis fazer a tia Paulinha. E daí a gente desenhou a tia Paulinha e ela começou a escrever coisas da tia Paulinha, daí ela escreveu loira, bonita. E daí na terceira palavrinha que ela foi escrever sozinha, não falei nada, fiquei só vendo o que ela ia fazer, ela escreveu A-M-O-V-O-C. Ela não falou, né, mas ela escreveu amo você. Aí eu tipo, meu Deus, essa criança ontem nem falava e agora tá aí falando que me ama. Então, foi muito fofinho. E daí isso me deu aquela coisa no coração, assim, de falar, nossa, que privilégio, né, poder ser essa pessoa que trabalha com isso, que pode vivenciar isso, que olha para essa menininha que eu atendo desde os 3 anos, hoje ela tem 7, e ver essa evolução, e ela escrevendo, e se expressando, e falando, e às vezes agora ela manda eu ficar quieta. Tia Paulinha, para de falar. Quando a gente tá fazendo uma brincadeira lá, tem uma brincadeira que ela fala, agora só eu. E que lindo poder, sabe, viver isso. Então, olha, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria realmente assim, ultrapassem as inseguranças para vocês chegarem nesse dia de sentir o que eu senti hoje, assim, que eu sinto vários dias da profissão, que é realmente espetacular. Você poder ver teus pacientes evoluindo, você poder fazer parte disso, você ter as famílias que te agradecem super, que reconhecem teu trabalho. É claro que tem inúmeros desafios no processo, né? Não são só famílias queridas e amadas, tem famílias difíceis, tem famílias grosseiras, tem calote financeiro, tem família que não paga, tem todos os jeitos de pessoas, né? Mas no geral, as crianças, olha, assim, acho que todas que passaram por mim, elas levaram um pedacinho do meu coração junto e moram dentro do meu coração também, sabe? Cada vez que eu lembro de alguma, eu penso com muito carinho, muito amor. E é muito gostoso você poder viver isso. E realmente, assim, é a terapia infantil que te dá essa possibilidade. Talvez a escola também, né, como professora de turmas e tal, mas até na escola você tem meio que um prazo, né, é 1 ano com cada criança. E na terapia infantil você tem esse trabalho a longo prazo, principalmente na área das crianças com algum atraso no desenvolvimento, né, geralmente seu trabalho acaba ficando por alguns anos com essa criança. E é perfeito, gente, é incrível. Se eu posso ser uma boa influencer de terapeutas, que se você tem amor por essa profissão, não desista por causa do seu medo, porque é demais você poder chegar nesse dia. Vamos então para algumas dicas do que pode realmente te ajudar na questão da insegurança, tá? Então, se você está se sentindo insegura, uma das coisas que sempre me ajudou e me ajuda até hoje é rede de apoio de terapeutas. Tenha aquelas amigas parceiras, terapeutas da área, importante que sejam terapeutas da área, porque elas também sofrem o que você sofre. Então, por exemplo, tô com muito medo de um caso tal. Galera, me ajuda, tô com medo, o que eu posso fazer e tal. Então, rede de apoio de terapeutas é uma coisa bem importante e assim, nossa, esse ano eu tive uma situação no consultório bem difícil com uma família que eu fiquei muito chateada, chorei, aquela coisa de não querer trabalhar no dia seguinte, porque eu tava muito desanimada e eu sabia que eu não ia ser uma boa terapeuta para todas as outras crianças do outro dia. Tive uma situação bem difícil, assim, com uma família que me tratou muito mal e tal. E aí eu tava muito chateada, tava triste, tava frustrada mesmo, assim, né? Porque você fica tipo, nossa,
me dediquei tanto pra levar tanta patada, tipo, não quero isso, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Mas acontece. E aí, as meninas do consultório, gente, foram assim, sério, o amor da vida. A tia Darda me deu um docinho, as meninas foram lá me dar abraço, valorizar meu trabalho, falar que elas sabiam a profissional que eu era, que não era pra eu levar tudo que eu ouvi em consideração, que eu era uma profissional ótima, blá 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 blá, todas essas coisas gostosas que a gente escuta e que eu sabia que eram de coração, sabe? Elas não estavam falando pra me agradar. São realmente profissionais que estão todos os dias por perto, vendo meu trabalho, a gente tem crianças em comum. Então, eu falei pra elas que se não fosse essa rede de apoio de terapeutas, de me sentir acolhida num dia que eu tava me sentindo no lixão, assim, não sei o que seria de mim, né? E delas, assim, porque daí a gente divide muito, toda a vida alguém passa por algo assim, né? Tem mães que são mais difíceis de lidar e elas acabam às vezes sendo grosseiras com a gente e a gente se sente machucada, então acontece isso e ter a rede de apoio é espetacular. Então procure ter uma rede de apoio e se talvez na sua cidade não tem psicólogas ou terapeutas amigas, encontre um curso como Psicoplano Infantil, que você tem uma comunidade secreta de terapeutas, onde elas vão lá e jogam a real e contam sobre algum caso difícil, pedem ajuda. É muito gostoso poder ter esse tipo de parceria, né, com as pessoas, assim, eu acho que isso tinha que estar no número 1 de como melhorar em segurança, é ter boas amigas terapeutas parceiras. Isso é essencial. No número 2 continue sempre fazendo cursos especializando. Quanto mais você estuda, eu sei, às vezes parece, meu Deus, eu tô estudando e não sei nada, né? Tipo, a gente vai aprender uma coisa nova e fala, meu Deus, eu não sei nada, eu sou ninguém, oh meu Deus. Mas não leve por esse lado. Quanto mais a gente vai estudando, realmente mais a gente vai expandindo o nosso conhecimento, mais aquele raciocínio clínico vai ficando melhor. Então você vê um caso, você lembra de uma história de um curso, com aquele artigo que você leu, com aquele livro que você estudou, com aquela conversa que você teve, e você vai ter mais raciocínio clínico funcionando ali para o caso que você tem. Juntando as suas amigas terapeutas, você tem um combinho completo ali do que fazer e como continuar com o caso. E ainda, gente, supervisão. Tá se sentindo insegura, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, o que eu faço com esse caso, como que eu lido com esses pais, supervisão, procura uma profissional que você gosta e faz a supervisão com ela. Geralmente é um pouco mais caro as supervisões, né? Mas invista esse teu valor ali com aquela profissional para você realmente conseguir saber como continuar o caso. Uma outra coisa, assim, que ajuda a gente a tirar a insegurança e que eu acho legal fazer de tempos em tempos é fazer aquela pausa de refletir sobre você mesma X anos atrás. Então, tipo, 5 anos atrás. Como era a tia Paulinha? O quanto conhecimento eu tenho hoje que eu não tinha 5 anos atrás? Então, para você ver o quanto esse processo de mudança acontece mesmo. Porque às vezes a gente tá tão na correria da vida que você nem para ver o quanto você aprendeu, o quanto você cresceu nesses últimos tempos. E às vezes você se reconhecer como essa profissional que cresceu, né? Que você fala assim, nossa, olha, eu fazia isso, isso e aquilo, agora eu lido assim, assim, assim. E são coisas, por exemplo, eu não sei a última vez, mas que eu tive no meu consultório alguma criança com comportamento assim inadequadíssimo ou uma crise. Faz muito tempo, porque eu aprendi a lidar, então eu aprendi a ler os pequenos sinais. Quando que é a hora de intervir antes de chegar na crise? Agora, no começo tinha mais, porque talvez eu não tivesse tanto know-how, tanto conhecimento de ver a sutileza do comportamento. Hoje eu tenho, mas no passado a Paulinha de 5 anos atrás provavelmente não tinha. Talvez ela errasse algumas coisas, ela errasse o timing de mediar uma situação. Hoje é muito mais rápido e eu reconheço isso. Reconheço as mudanças profissionais, as mudanças no meu pensamento como psicóloga, até na responsabilidade de cuidar da minha profissão, de saber valorizar meu trabalho, meu tempo, meu valor de sessão, de saber cobrar quando a família falta, sem avisar, né? Também tem a cobrança, de organizar minha vida financeira, de organizar o consultório, de digitalizar quase tudo, então muitas coisas estão no computador, estão na nuvem, né? No meu Google Drive, porque é bem mais fácil acessar. Tudo isso são transformações que eu preciso olhar e valorizar em mim mesma para falar, nossa, não, tá, eu tive medo, foi difícil, mas olha onde eu cheguei. Então, eu acho que isso é muito legal e talvez valha a pena para você agora, neste momento que você está chegando no final desse vídeo, você realmente pegar uma folhinha de papel, fazer 2 colunas nela
e escrever lá quem era você 5 anos atrás, quem é você hoje em dia e de repente onde você quer chegar. Porque aí daqui mais 5 anos você vai comparar com quem você era no dia de hoje e vai ver que de novo você se transformou muito nos últimos tempos, você foi muito corajosa em várias situações que deram medo, mas que você mesmo assim foi pra frente. Então acho que esse vídeo tem essa base de um pouco de reforço para você continuar, algumas dicas bem práticas e simples, né, de como você lidar com essa insegurança e saber se conectar comigo no sentido de que realmente o processo é assim, você não tá errada em se sentir assim. Eu diria que todas as profissionais dessa área já se sentiram assim, e se não se sentiram assim, elas são as exceções, tá? A exceção à regra é quem nunca ficou com medo, porque a gente tem medo sim, a gente sabe o tamanho da responsabilidade do nosso trabalho, é estar lidando com outra vida, com uma pessoa, um ser humaninho ali, né? É muita responsabilidade, então dá medo mesmo, porque não é só, tipo, um texto no computador que se você errar um português, você apaga e arruma. Não, é uma vida que se você errar uma forma de lidar, talvez compromete o teu trabalho, compromete a evolução daquela criança. Então é bem mais difícil o nosso erro, né? Dói mais na gente quando a gente sabe que a gente errou alguma coisa. Só que somos humanas, estamos aprendendo e tem casos que realmente os livros não ensinam. Então a gente vai usando o nosso conhecimento, conversando com a família. Eu acho que uma proteção enorme para você, ainda entra na questão da insegurança, seja sempre muito clara com a família. E eu vou dar um exemplo bem legal meu. Tinha uma paciente que estava... Todo mês de dezembro eu faço fechamento com os pais pra gente falar sobre o ano que passou e tal. E aí essa paciente específica, eu sentei com os pais e falei, olha, eu vejo que o que a gente precisa fazer agora é isso, isso e isso. Então, a gente precisa começar a pensar nessa área, nessa área, nessa área. Eu não sei fazer isso, mas eu também não conheço nenhuma profissional que faça. Então, não é meu know-how, não é minha expertise, não é minha área de atuação, tipo, não é a área que eu tenho mais conhecimento. Mas eu estou disposta, junto com vocês, que a gente vá explorando isso e criando juntos as estratégias para ensinar essa pessoa isso, né? Os pais falaram, sim, a gente concorda, a gente quer ficar com você, porque uma das coisas que a gente gosta muito em você realmente é esse dinamismo de pensamento. Então, você está sempre procurando coisas novas. E acho que vai ser muito difícil encontrar uma outra psicóloga que tenha esse conhecimento. Entendem que eu expliquei para a família que eu não sabia e não era a minha área de maior conhecimento o que eles queriam e o que a criança precisava. Mas eu deixei bem claro que eu estava disposta a tentar. Enquanto eu não encontrasse uma profissional que soubesse fazer isso melhor do que eu sabia, né, do jeito que eu sabia fazer, eu estava disposta a tentar junto com eles. E tentamos e conseguimos e foi super sucesso, sabe? Esse caso foi bem legal, assim. Mas porque tem essa abertura com a família. Então, pra mim, uma das coisas que me ajuda muito, mesmo quando eu olho um caso que eu falo, nossa, e agora? Pra que caminho que eu vou? Eu sento com a família e falo, olha, família, queria sentar com vocês pra gente conversar, o que vocês estão esperando, como é que a gente consegue trabalhar no objetivo juntos, o que vocês querem? Aí, se a família me trouxer mais ou menos o que ela tá esperando, e ainda assim eu não souber o que fazer, eu pego uma supervisão para me ajudar. Então vou numa profissional que está há mais anos na área, ou que tem mais conhecimento desse caso específico. Então, por exemplo, para minha adolescência, no autismo principalmente, no Brasil a gente não tem muita coisa ainda, né? É bem inicial, então às vezes eu preciso de uma profissional de fora para me ajudar. Nos Estados Unidos ele já tem bastante estudo, então a gente vai nesse caminho. Considero que a tua parceria com a família, ela te ajuda muito na insegurança, porque você consegue ser bem clara nas suas preocupações e vivências com a criança, né? E se para você ainda é muito difícil esses primeiros passos da terapia e não saber o que fazer, o que usar, que brinquedo que usa, o que trabalha, que objetivos que eu vou criar com os meus pacientes, como que eu analiso e avalio isso, o Psicoplano Infantil faz isso por você. Ele nasceu realmente da minha angústia com saber que muitas profissionais começavam a atuar e não sabiam nada. E não sabiam... E tinham essa insegurança do não saber. Tipo, o que eu faço com essa criança, né? Aí eu peguei toda a minha experiência de consultório, coloquei em um curso com 140 aulas, explicando cada coisinha que eu faço, por que eu faço, como que eu faço, qual que é o meu pensamento.
junto com o meu sócio, que é especialista em marketing. Então ele tem toda a parte de precificação, como cobrar sua sessão, como fechar pacote, como fazer site, Instagram, como usar as redes sociais e as mídias, né, para vender melhor teu serviço. A gente criou o Psicoplano Infantil. Então, além das aulas comigo e com o meu sócio, a gente tem muitas aulas bônus de conteúdos específicos, por exemplo, seletividade alimentar, gestalt terapia na infância, suicidologia, testes específicos de avaliação. Gente, é um curso tão completo que, meu Deus, o que seria de mim se eu tivesse tido isso quando estudante? Eu já ia sair lá na frente, assim, ó, me formei e já tava lá na frente. Ou se você é profissional há mais tempo e ainda tem dificuldades na área, não sabe o que fazer em alguns casos, gente, o Psicoplano, ele vai numa linha de um método tão específico, que é o IANF, que é a forma que eu uso no meu consultório, sabe? Então, se você gostou e tem interesse em saber mais do Psicoplano Infantil, o link sempre tá na legenda dos meus vídeos. E além de tudo isso, dentro do Psicoplano Infantil tem a comunidade que eu falei pra vocês, que é um grupo secreto, onde as terapeutas se sentem à vontade para dividir e contar suas angústias, suas histórias, um caso que tá difícil, vai lá e pede ajuda pra gente. Eu sempre respondo todo mundo, pelo menos até hoje eu consigo responder todo mundo. E as meninas também, então a gente faz bastante troca juntas na nossa comunidade secreta. Espero que esse vídeo tenha ajudado você com as suas inseguranças na área da terapia infantil. Eu esqueci de avisar que eu estou de glitter porque eu vim do consultório e daí hoje teve uma atividade que eu fiz essa maquiagem, então por isso que eu tô maquiada assim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário pra mim aqui embaixo, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!